Oi pessoal, hoje nós vamos conversar sobre elementos de coesão. E os elementos de coesão são extremamente importantes para nós articularmos bem um texto, para nós escrevermos bem uma boa redação. O que acontece? Às vezes, quando nós estamos produzindo um parágrafo e nós vamos começar a fazer um outro período nesse parágrafo, nós temos a ideia, mas não sabemos relacionar o que nós já escrevemos com aquilo que nós vamos escrever. Isso é uma falha na coesão. Outra coisa, quando nós mudamos de parágrafo, também nós não conseguimos colocar o elemento de coesão adequado de um parágrafo para o outro. Então, coesão é isso, é a forma de organizar o texto. E um elemento de coesão extremamente importante é o pronome. O pronome, ele é, sem dúvida, o elemento de coesão que mais nos auxilia na hora de uma produção textual. E mais, nos ajuda a interpretar melhor o texto. Porque quando você consegue identificar o pronome e consegue relacionar esse pronome com o que ele está se relacionando, com o que ele está se referindo, você vai entender melhor o texto. Eu só quero recapitular com vocês uma coisa. Nós temos os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Eu vou focar agora nos pronomes pessoais. E esses pronomes, eles se dividem em dois tipos. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto são esses: eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Atentem que os pronomes pessoais, eles estão diretamente relacionados com a questão do discurso. Existem três pessoas do discurso. Primeira pessoa do discurso, eu, o falante. Segunda pessoa do discurso, tu, o ouvinte, ou com quem se fala. E terceira pessoa do discurso, ele, o assunto. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles têm função de sujeito dentro de um texto. Então, eles nunca vão exercer papel de complemento de um verbo ou de um nome. Eu acho que vocês já escutaram a expressão mim não faz nada. E realmente, o mim, ele não funciona como sujeito. O sujeito vai ser o eu. Atente para essa frase. Minha amiga fez um belo discurso para eu ler. O sujeito do verbo ler é eu. Não é para mim ler. Entenderam? Observaram esse detalhe? Agora vamos para os pronomes pessoais oblíquos. Eles se dividem em dois. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, que são esses, e os pronomes pessoais oblíquos tônicos, que são esses. Os pronomes pessoais oblíquos, eles vão ser complemento ou de verbo ou de nome. E dependendo do pronome oblíquo, vai ser precedido ou não por preposição. Por que é importante saber isso para fazer um bom texto? Porque, obviamente, assim você vai saber concatenar a ideia do seu texto. Entenderam? Os outros pronomes, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos, eles também nos ajudam a articular o texto melhor. Não só os pronomes servem como elementos de coesão, nós temos algumas conjunções que nos ajudam a produzir melhor um texto. E também nós temos algumas locuções, alguns advérbios que também nos auxiliam nesse processo. Então, pessoal, hoje era isso que eu queria falar para vocês sobre elementos de coesão.